achou formosura, ou quem reconheceu sua beleza. As suas feridas expostas só mostravam quadro de horror. Quem dele não escondeu sua face, ou quem não o desprezou de todo. A sua aparência assombrosa o credenciava como servo sofredor. Sim, de fato ele tomou sobre si as nossas transgressões.
Olá, meus queridos irmãos da CIB, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês. Espero que vocês estejam bem e que estejam desfrutando da jornada com o Senhor, privilégio para cada cristão. E como vocês sabem, nós estamos retomando e eu estou tendo o privilégio de retornar a falar sobre esse livro muito bom, um livro bem escrito, bem enriquecedor, que é Aprendendo a Amar os Salmos, do autor Robert Godfrey. E podemos e temos desfrutado desse aprendizado, o livro de Salmos, com todo o seu saltério, proclamando ao Senhor, apontando para Cristo, mas acima de tudo também nos dando o privilégio de, em Cristo, desfrutar de aprendizados para uma jornada que dura uma vida. E hoje nós chegamos ao Salmo 104. E eu não sei vocês, mas eu não sou um bom cantor. Mas eu gosto de cantar, eu gosto de louvar, eu gosto de cantar alguns salmos, principalmente quando eles são musicados ou letrados por outras pessoas, porque eu não tenho esse dom. Pois o salmo de hoje é uma canção de louvor. Nesse salmo nós veremos, o autor nos apresenta a criação, o Deus Criador, um Deus poderoso e sua autoridade, um Deus que não é só Criador, mas tem sua autoridade, mas é um Deus que cuida e mantém a sua criação, e é um Deus que cuida dessa criação. Nós veremos o temor da criação ou das coisas criadas em relação a esse Deus maravilhoso, e como esse Deus criou esse mundo tão diverso, esse mundo tão diversificado e plural, mas também cheio de vida, cheio do seu desejo, da sua vontade, da sua projeção maravilhosa para o que ele desejava da sua criação. A gente vai ver essa bondade de Deus nesse salmo, desde a criação, e veremos também como o pecado corrompe e fez cair as coisas criadas. Mas, como nós bem sabemos, o nosso Deus maravilhoso, Ele providencia, Ele que nos buscou no jardim, como sabemos, não fomos nós que o buscamos. Ele promoveu aquele divino e perfeito escape, promovendo a salvação perfeita, em um juízo para os ímpios no dia do Senhor. É tudo isso que esse salmo trata. É um salmo não muito longo, e esse salmo tem a capacidade de fazer-nos passar por todas essas coisas, de vermos esse Deus Criador, de vermos esse Deus que mantém, esse Deus que tem autoridade, esse Deus que cuida das suas coisas criadas e as mantém, mas esse Deus também que disciplina, traz juízo, mas promove a salvação eterna para os seus filhos. Então eu te convido agora a ler comigo esse salmo, o Salmo 104, e a partir daí trazer essa reflexão promovida pelo autor, uma reflexão muito sábia, muito encorajadora também, e que nos faz refletir à luz das Escrituras. Vamos lá ler comigo? Eu estou lendo na versão NVI. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz, como uma veste, Ele estende os céus como uma tenda, e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Fez dos ventos os seus mensageiros e dos clarões reluzentes os seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças as águas fugiram.
Puseram-se em fuga ao som do teu trovão, subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhe designastes. Estabelecesse um limite que não pode ultrapassar jamais, e jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales, e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes. Sacia-se a terra com os frutos das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe traz brilhar os olhos e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr. Traze trevas ao cair da noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Neles passam os navios e também o Leviatã, que formastes para com ele brincar. Todos eles dirigem o seu olhar a ti, esperando que lhe deis o alimento no tempo certo. Tu lhe dás e eles recolhem. Abre-se a tua mão e saciam-se as coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhe retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele ora para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendigam o Senhor, a minha alma. Aleluia. Que salmo enriquecedor, né, irmãos? Um salmo que permeia toda a criação. Esse Salmo 104 está na quarta parte do Saltério. Ele traz esse conforto e encorajamento que, através de uma promoção de sabedoria, diz o autor. Ele promove sabedoria. E essa sabedoria, ela nos promove através dos atos divinos do Senhor. Ele, através desse louvor, o autor celebra a Deus por sua bondade em criar, manter e sustentar a criação. Olha que coisa maravilhosa. O autor chama esse salmo de uma canção antiga, ou uma canção antiga, porque faz contraste com 6 salmos que estão ao longo do Saltério, 6 salmos que trazem versículos com a expressão cântico novo. Então, esse, como é uma canção que permeia a criação, ele chama de uma canção antiga. Esse salmo vem mostrando um grande contraste com as canções novas, porque ele trata da criação.
Então esse Salmo 104, ele ainda pode ser visto como uma meditação agradável, quando nós podemos ver isso no verso 34, quando diz o seguinte. No verso 34 ele diz assim, logo no final do Salmo já: sejam-lhe agradáveis a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Quando nós meditamos no Senhor, o salmista nos diz que nós podemos nos alegrar, nos refugiar e encontrar conforto. Então, ao longo da Bíblia, o cristão pode ver e perceber que a sabedoria que o cristão, que o crente pode encontrar, vem da meditação no Senhor, na meditação nas coisas criadas, que é o exemplo aqui desse salmo, mas de toda a intervenção e manutenção que o Senhor tem feito na criação. Isso o cristão pode fazê-lo ao longo da vida. E meditar no Senhor, o autor nos lembra, é a demonstração prática em palavras, do que o coração está cheio e que desfruta e clama ao Senhor. Às vezes a gente medita clamando coisas boas, mas a gente medita também no momento de dificuldades. Então, na meditação, nós falamos do Senhor e para com o Senhor. Cantamos os nossos pensamentos através da palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Então, a gente pode perceber isso quando você lê esse salmo. O salmista, que acredita ser Davi, ele vendo e louvando a Deus através das obras de Deus, através da criação. O salmista medita ao Senhor e clama ao Senhor. E aí o autor nos traz uma pergunta interessante. Então, qual seria a função básica da meditação neste contexto do Salmo 104? E aí nós encontramos isso numa busca por uma confiança. O salmista estava buscando confiança através das coisas criadas pelo Senhor, através da obra de Deus. Quando ele demonstra gratidão pelo Senhor ter criado todas as coisas, né? E ele demonstra fé no Senhor diante da provação. Ou seja, ele está nos ensinando que meditar no Senhor, nas coisas criadas de Deus, visitando a sua obra, sua criação, e por que não a certeza da sua redenção, o crente, o cristão, pode edificar a sua fé, pode se fortalecer e assim estar preparado para as dificuldades que nós passamos todos os dias. Ele nos faz centrar em Deus quando meditamos em Deus. A meditação em Deus nos faz centrar em Deus e assim agir de forma coerente à vontade de Deus. E aí encontramos conforto, força na palavra de Deus. Na primeira parte desse salmo, traz uma reflexão poética sobre Gênesis 1. É muito fácil de perceber isso. Logo no verso 1 nós vemos a seguinte expressão: bendiga o Senhor a minha alma, o Senhor, meu Deus, tu és o grandioso, és vestido de majestade e esplendor. No verso 2 diz: envolto em luz como uma veste, este estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas águas do vento. Essa passagem é muito interessante, essa parte do Salmo, né? Dos versos, na passagem 1. Ele mostra que bendizer ao Senhor com a sua alma é glorificar a Deus, esse Deus grandioso, entendendo quem Ele é, entendendo a glória de Deus. Nos versos de 2 a 4, a gente pode ver que o salmista vem mostrando o esplendor das coisas criadas, o céu, a água, os servos, o vento, todas essas coisas criadas por Deus, relacionadas com Gênesis de 1 a 8, no verso 1 a 8 do capítulo 1, mostra como Deus é a fonte de toda a criação. E o cristão deveria se regozijar, descansar, fortalecer a sua fé e conforto nisso. Então, o cristão poderia encontrar, ou pode encontrar,
se conectando com as coisas de Deus através da criação e tendo certeza do que Deus é e faz na sua criação. Olha os versos 3 e 4, diz assim: E põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos, faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos os seus mensageiros e dos clarões reluzentes os seus servos. Ou seja, Deus tem autoridade sobre a criação, Deus tem autoridade sobre a natureza, né, de forma mais objetiva, e a força da natureza, que é incontrolável para o homem, está sobre o domínio gracioso do Criador Deus. Os versos de 5 a 9 faz um paralelo com Gênesis 1, 9 e 10. E aí o salmista ele faz uma reflexão sobre as águas que cobriam a terra, quando Deus separa e estabelece limites. O nosso Deus é um Deus disciplinador, é um Deus de cuidado, e Ele estabelece limite. No verso 9 a gente vai ver que Deus continua controlando as coisas criadas. Ele não é um Deus distante nem ausente, mostrando que tem um propósito para isso. Vamos ler lá de 5 a 9. Firmaste a terra sobre os teus fundamentos para que jamais abalastes. Com as tuas torrentes do abismo a cobriste como se foste uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças as águas fugiram. Puseram-se fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales para os lugares que tu lhe designaste. Estabelece um limite que não podem ultrapassar e jamais tornarão a cobrir a terra. O nosso Deus não é um Deus que se esquece das coisas criadas, e assim é com seus filhos. O salmista está se reforçando ali e se regozijando, sabendo que Deus cuida de todas as coisas. Até na criação, Ele põe limites para que as coisas não sejam destruídas senão pela sua vontade. E aí ele continua na terceira parte, que vai dos versos 10 a 18, fazendo um paralelo com Gênesis 1, do verso 11 a 13 e do verso 20 a 31 de Gênesis. Nessa terceira parte, Deus manifesta sua criação e sua organização. Deus é um Deus organizado. Ele sustenta a vida, a gente vai poder ver isso na leitura aqui. Ele tem força, Ele é um Deus forte. E o prazer no coração do nosso Deus é cuidar das suas coisas. Ele traz vidas às criaturas, e cada uma com sua função, e para que eles se deleitem. O autor nos mostra isso, e seja cumprido o plano dele. Eu vou chamar vocês para ler comigo agora os versos de 10 a 18, que diz assim, muito interessante: Fazes jorrar as nascentes nos vales, e correm as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem a se cantar. Dos teus aposentos celestes regam os montes, saciam a terra com o fruto das suas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar alimento. O vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, e os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho, e os pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. O Senhor pensou em todos os detalhes. O Senhor é um Deus de detalhes. Os pequenos animais, os que voam, os que fazem ninho, os que estão no solo, todos eles foi de um Deus maravilhoso e criativo. E o melhor de tudo, Ele sustenta todas essas coisas. Que coisa maravilhosa. Na quarta parte desse salmo, se dirigindo para o final, ele retorna à criação. Nos versos de 19 a 26, ele mostra que Deus preparou a criação de tal forma que pudesse habitar. Olha como é interessante, o autor nos lembra sobre isso. Deixou as coisas funcionais. Deus não deixou as coisas inertes e ao acaso. Não, Ele promoveu isso. Ele promove comida para os animais, Ele sustenta o homem durante o dia, Ele tem o cuidado,
com a criação, porque é um tema central para ele. Então, o nosso Deus cuida dessas coisas, Ele cuida de nós. Olha o verso de 19 a 26, diz assim: Ele fez a lua para marcar as estações, o sol sabe quanto deve se pôr, traz trevas ao cair da noite, quando os animais da floresta vagueiam, e os leões rugem à procura das presas, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Olha que coisa interessante como ele fala sobre isso. E ele continua até o verso 26. Quantas são as tuas obras, ó Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos seres que criastes. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Neles passam navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem o seu olhar a ti, esperando que dele o alimento no tempo certo. Tu lhe dás o que eles recolhem. Abres a tua mão e sacia-lhes de coisas boas. Quando escondes o teu rosto, entram em pânico. E quando lhe resista o fôlego, morrem e voltam para o pó. Que Deus maravilhoso! É um Deus que controla todas as coisas, é um Deus que promove tudo o que precisamos, e o autor está nos lembrando a isso. Ele está nos lembrando que o nosso Deus é um Deus que tem cuidado de nós. Na parte dos versos 27 a 30, como eu li agora há pouco, ele nos relembra e nos reforça que todas as coisas, Deus foi que deu o fôlego. É Deus que faz com que as coisas deem certo. É Deus que endireita os caminhos errados dos perdidos. É Deus que planeja, é Ele que cuida e é Ele que faz crescer, como Paulo bem nos ensina na primeira carta aos Coríntios. Então, podemos desfrutar do nosso Deus olhando para a criação e saber que há um Deus soberano, perfeito e cuidadoso, que dá, cuida, mas também pode retirar a vida. E na parte final desse salmo, que está dos versos 31 ao verso 35, ele finaliza com um louvor. Ele diz assim: perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei o meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Que salmo maravilhoso, né, irmãos? Na parte final do salmo, ele eleva a sua adoração, ele dá uma entonação de adoração a Deus. Deus se alegra na sua criação e o Filho de Deus deveria se alegrar também na criação do Senhor, porque mostra o Deus cuidadoso e zeloso que é. Então, ele mantém a sua boca cheia, por assim dizer, de louvores em meditação para agradecer ao Senhor e encontrar refúgio e força nele. E o surpreendente é que o salmista nos lembra e nos faz refletir sobre a queda, no verso 35. Uma mácula causada pelo pecado, por Satanás, que a providência divina do Senhor, que é Jesus, nos faz lutar e resistir, mas que no fim virá o dia de justiça e de juízo, como ele fala dos pecadores e dos ímpios. Então, um salmo que permeia grandes coisas, permeia um Deus criador, um Deus mantenedor, um Deus provedor, mas um Deus também que fará justiça no grande dia.
Então, é um salmo que nos faz refletir sobre grandes coisas e meditar sobre grandes coisas. Uma delas é que, em momento de luta, o salmista buscou se fortalecer a sua fé no louvor, na meditação e na certeza de que um Deus que é criador e mantenedor, ele restaura. Ele restaura o coração, ele restaura a sua criação, essa criação que geme até a segunda volta do Senhor. E diante dessa meditação, para nós hoje, é o cumprimento do plano perfeito de Deus que irá acontecer na segunda volta do Senhor. Jesus, que é o plano perfeito de Deus, trará a paz, que foi maculada por esse pecado, trará a remissão, trará o endireitar pleno dos nossos corações e mentes, e ele voltará para concluir a sua obra maravilhosa. Então, quando o salmista refletia no Senhor, buscava meditar nas coisas de Deus, nós hoje, além disso, temos o privilégio de adorá-lo pelo presente dado, que é Jesus Cristo. Antes caídos, Jesus é o plano perfeito da consumação da redenção do Senhor. O autor finaliza com a passagem de Efésios, no capítulo 1, nos versos 9 e 10, que é muito bonita, que diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, nós o veremos como ele é. Nós não precisaremos mais fortalecer a nossa fé, porque ele o fará, a nossa fé plena e forte. Mas, por enquanto, no já, mas ainda não, nós busquemos nos fortalecer, nos regozijar e nos blindar ou blindar a nossa fé no nosso Senhor, nas coisas criadas e em tudo que Ele tem nos dado através da proclamação da Sua palavra. Que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã. Essa é a minha oração. Que no momento de alegria ou de tristeza, nós busquemos meditar no Senhor da Glória. Que Deus te abençoe. Um grande abraço em cada um de vocês e até breve. Fiquem com Deus e até breve.